pessoal, olha só, mais um episódio do Comcast. Hoje é um dia muito especial que eu tô com essas duas feras aqui que comandam a loja da Admicom lá de Manaus. Fábio, muito bem-vindo. Dai, super bem-vindo. Ó, vieram me visitar aqui em Joinville. Olha só que honra que eu tive hoje. E é claro que eu aproveitei esse momento e falei, não, vamos fazer um podcast hoje mesmo. Quero saber tudo de vocês. Como é que vocês começaram? Como é que foi a história na Admicom? Bom, uma das coisas que eu sempre pergunto, como vocês conheceram a Admicom? Fala aí, Fábio. Olá, André, tudo bem? Obrigado pelo convite. Era uma visita mesmo e saiu esse podcast e a gente está aqui sempre para passar tudo que a gente tem de bom e que acontece na nossa vida para os outros, né, André? Você é uma inspiração para a gente na corporação, então a gente está muito feliz de estar aqui. Acho que Sim, claro, com certeza. Foi muito bom. Realmente nós estávamos aqui de passagem, não ia ficar, né? Mas deu certo. Deu certo, mais um pouquinho só de tempo deles aqui. Vai ser muito legal. Inclusive, hoje à noite tem evento, eles vão participar também. Mas então, eu vou começar com algumas perguntas, porque muita gente que está nos vendo são autorizados, que entram na companhia e eles têm um sonho de ter uma loja da Admicom. Isso que vocês já alcançaram é o sonho de muita gente. Como é que foi essa história? O que você trabalhava antes? Como que você conheceu, de fato, a Admicom, Fábio? Bom, a minha carreira profissional começou no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, né? Eu estou em Manaus há 21 anos e eu fui convidado para fazer o trabalho comercial numa empresa, qual eu ainda faço parte hoje. E foi através dessa empresa que, através dos antigos proprietários, que já tinham a cultura do consórcio. Então, desde o início, eu já comecei a participar e entender sobre o consórcio e ver as vantagens dele, né? E a Admicom, ela entrou na nossa vida através de um parceiro, né, que era a Conseg, através de uma outra marca que a Conseg administrava, e através dela eu conheci o produto e aí teve um momento de rompimento dessa parceria. E eu fiquei um tempo sem trabalhar com consórcio e eu vi a Admicom fazendo, já era a Admicom na época, né? Quando eu larguei, quando a gente deixou de vender a Conseg, e quando eu voltei, quando eu vi a Admicom estava fazendo um excelente trabalho, eu senti vontade de estar dentro dessa empresa, porque eu vi o que ela vinha fazendo, os diferenciais que ela estava colocando, e eu, por ser usuário de consórcio, porque eu sempre acreditei no consórcio e os investimentos da nossa empresa sempre foram feitos através de consórcio, consorciado com outras linhas de alavancagem. O consórcio foi uma das principais que a gente sempre teve. Então, é um produto que eu acredito, na época eu já acreditava e eu queria fazer com isso, que isso se multiplicasse em Manaus. Eu queria que essa cultura de consórcio que eu tinha fosse transmitida para outros empresários, né? Todos nós somos empresários, então eu vi ali uma chance de todo mundo ter uma oportunidade de não pagar juros, de fazer seu negócio crescer. E foi assim que eu entrei em contato e a gente passou por uma triagem e de fato estamos aqui, já no terceiro ano de loja. Super estabelecidos e com uma produção muito boa, inclusive um crescimento da loja deles de 250% do ano passado para esse ano. Um trabalho fantástico de vocês dois, eu acredito que tem tudo para melhorar ainda mais. Agora, quando você fala de vantagens do consórcio, eu gosto muito de entender a visão de quem está aqui comigo. Hoje a Selic é 14,75%, possibilidade de redução, mas está ficando cada vez mais remota. Nesse momento está tendo uma guerra lá no Oriente Médio que está dificultando e aumentando muito o custo do petróleo, que acaba inflacionando todo o mercado internacional, inclusive aqui o nosso também. E aí, é claro que o consórcio é conhecido por ser uma solução, tanto de crédito quanto de investimento, mas que proporciona um custo muito baixo para quem está tomando capital para usar como crédito. Ou seja, uma solução de mercado. E eu gosto sempre de dizer que a Admicom, ela é uma casa de soluções financeiras. Ao core business é o consórcio do quê? De imóveis, de aeronaves, de embarcação, de veículos, de outros bens móveis. Isso é quase tudo que você pensa, está inserido aí em outros bens móveis, ou seja, é uma solução realmente com um custo muito baixo para quem almeja ter algo mais da vida. O que mais te encanta no consórcio? É esse custo barato do dinheiro,
É esse planejamento que ele apresenta ou aquela surpresa muito boa? Que uma coisa você tem certeza quando você faz um consórcio, que um dia você vai ser contemplado e isso é muito especial, porque não tem como você não ficar feliz quando você recebe a notícia, puxa, você fez uma carta de R$1 milhão e foi contemplado, ou você pode comprar a sua casa de R$1 milhão ou vender essa carta contemplada por um valor muito alto. O que você mais gosta, Fábio? Vou falar em duas óticas aqui. Às vezes, alguns clientes eu compartilho ou bate-papo com amigos. Vou falar a primeira ótica como empresário, né? A nossa empresa, o nosso grupo, ele já tem 39 anos de mercado, né? Qual a Demicon Manaus está inserida, as nossas lojas. E nós somos segmentos, você tocou bem no ponto-chave que nós estamos passando agora, nós somos tradicionais do segmento de transportes também. Então, o custo financeiro para adquirir um caminhão hoje é muito alto. Então, quando você compra um caminhão, você paga praticamente 2, dependendo da taxa de juros. E os juros hoje estão com a Selic muito alta. Raramente você consegue alguma taxa melhor. Então, eu vi no consórcio uma oportunidade dos negócios do transporte, quais nós temos, crescer sem pagar juros. E a taxa de administração do consórcio ela é muito baixa em relação ao custo financeiro efetivo de um crédito que você toma no banco para o fim que seja, ou de um veículo, ou de um carro, ou de um caminhão, não importa. Então, se você calcular isso na ponta do lápis, a despesa financeira fica 7, 8 vezes mais, o custo efetivo do dinheiro. E o empresário é isso, ele faz cálculo em cima do custo efetivo do dinheiro que ele investe pelo que ele retorna, né? Então, quanto menos juro ficar na lacuna ali, quanto menos dinheiro levar, melhor. Então, assim, a gente já, como eu falei anteriormente, a gente já tinha essa cultura de consórcio. E assim, o consórcio ele é um produto fantástico, ele tem que ter um pontapé de partida. Eu convido todos sempre os meus amigos, clientes que estão próximos a gente na empresa a dar esse primeiro passo, porque às vezes a pessoa não conhece o produto consórcio, mas também nunca teve a oportunidade de uma boa explicação ou entrar numa boa companhia como é a nossa. E você dá credibilidade que, de fato, quando você contemplar, você vai receber o produto. Então, ali eu sempre passo essa minha experiência. Então, assim, eu como empresário, no nosso negócio, a gente sempre olha mais a liquidez do dinheiro em relação ao dinheiro investido. Perfeito. Não importa, às vezes a gente pode fazer um investimento até numa casa, num terreno, o empresário está sempre pensando ali o que ele pode fazer para o negócio dele crescer. Eu acho que esse é o espírito do empresário brasileiro hoje, né? Fazer essa sinergia para que tudo tenha resultado e para que tudo se complemente no final e que a gente pague as contas de fato, né? Um ponto super importante que você está falando ali, falando de custo financeiro, de retorno sobre investimento, né? E quando a gente fala de caminhão, tem um ponto que eu gosto muito. Ele auto se paga depois da contemplação, né? Isso é uma das vantagens que existe. Só que existe uma dor muitas vezes, eu quero que você confirme se isso é verdade. Depois de um tempo, fica difícil você revender esse caminhão. Existe, então, a necessidade de renovar a frota. Toda empresa de transporte ela tem essa necessidade. E o consórcio tem sido usado por muitas empresas como uma ferramenta de renovação de frota. Sim. E aí, vê se é isso que acontece no mercado mesmo, você que está mais por dentro. Depois de 3, 4 anos de uso, via de regra, o caminhão ele termina a garantia dada pela fábrica. Então, esse empresário trabalha na área de logística, por exemplo, ele precisa revender esse caminhão no mercado. Não tem muitas linhas de financiamento já, porque o caminhão já está usado com 5, 6 anos, já passou um pouco mais do prazo da garantia, e claro que sem garantia ele começa a ter manutenção por conta do empresário, e é normal que aconteça alguma coisa, que quebre de vez em quando. E aí o que acontece? O empresário tem a necessidade de vender esse caminhão. Tem muita gente fazendo o seguinte, eles compram um consórcio de veículos, contemplam esse veículo, e na hora que ele quer vender o caminhão, ele já faz a proposta assim, olha, eu te vendo essa carta contemplada, você já compra e compra o meu veículo. Então ele está refinanciando praticamente o caminhão na hora que ele precisa vender. E isso ajuda muito a trazer dinheiro para o caixa e automaticamente esse cliente que é da transportadora comprar um caminhão novo. É desse jeito mesmo que se usa? Eu sempre aconselho os clientes que estão fazendo a aquisição do novo a ter um ponto de quebra ali de inflexão, como você falou. O caminhão, quando ele chega a 2 anos, ele já começa a ter algumas avarias que a garantia já não cobre mais. Então, quando sai do período de manutenção
que é por conta da fábrica, os custos financeiros aumentam. Então, eu sempre aconselho que faça dentro de suas possibilidades, dentro do caixa da empresa. Isso é muito importante, você fazer sempre uma compra consciente, não importa o que seja, você já fazer o plano de renovação do seu caminhão e já ali pagando uma parcela, que a gente, até a Demicon tem um produto, uma parcela reduzida, para que quando ele some isso com o valor da parcela habitual, ele consiga pagar as duas, para que quando o caminhão completar, se ele fizer isso com 2 anos, consórcio, se você fazendo uma boa gestão, a sua chance de contemplação até no 30º mês, acompanhando, dando lance, muitas vezes o próprio usado vai servir para o lance, ele consegue fazer essa gestão com um especialista, que é importante falar, como nossos profissionais da corporação, eles são especialistas, eles têm essa aptidão a ajudar o cliente a fazer isso. Então, quando chegar no 5º ano do caminhão, ele já vai estar, talvez, o consórcio maduro para colher. Sim. Eu falo. Porque é isso que eu digo para o cliente. Às vezes o cliente fala, eu não tenho sorte em consórcio. Mas você já fez, você tem que ter um ciclo inicial para depois colher, para ela amadurecer. Então, você tem que fazer esse processo. Então, assim, como nós somos tradicionais do segmento de transporte, quando eu tenho a oportunidade, mesmo que não saia uma carta de consórcio, eu sempre falo alguma coisa sobre educação financeira. Sim. Sempre eu aconselho o que eu estou fazendo e que está dando certo. Às vezes não dá bem certo ali no 5º ano, mas dá às vezes no 4º, mas às vezes dá no 6º. Então, na média, se você fazer uma boa gestão da sua carta de consórcio, junto com um profissional que tenha entendimento do que você queira dentro da sua empresa, você vai conseguir colher esse fruto, que é o consórcio, para renovar sua frota. E você vai fazer dinheiro com o seu caminhão antigo. Ele vai entrar como dinheiro no seu caixa. Nesse 5º ano, o valor residual do caminhão ele entra como caixa para você e você tira o caminhão novo com o consórcio que está ali contemplado. Mas Perfeito. Teve que fazer um caminho anterior ali para que isso acontecesse. Maravilha. Olha só, falando um pouquinho agora de consórcio, que é uma forma de democratizar crédito. Deixa eu comentar uma coisa, eu falei antes que tinha 2 pontos, né? Tem mais eu falei como cliente, né? Diz aí. E eu quero só fazer abrir um parênteses aqui, porque nós como vendedores de consórcio, a gente dá boa notícia. Então eu tenho assim, vários relatos, eu já comercializo consórcio mais de 20 anos, né? E assim, nada mais gratificante para a gente quando ligar para o cliente, às vezes 10 da noite, que depois de uma assembleia você foi contemplado. Às vezes ele nem sabe, nem lembra, o financeiro dele pagou aquela parcela ali. Aí normalmente eu digo assim, você tem um cheque para gastar. Às vezes ele nem lembra que tinha um consórcio ali. E assim, já ouvi muitos depoimentos que o consórcio, tivemos um cliente agora em novembro, contemplou R$1 milhão na nossa loja. E ele, assim... Isso foi 700 e poucos mil, não foi nem 1 milhão. E assim, ele estava precisando muito naquele momento. Ele ia entrar num financiamento que de 700 mil e alguma coisa, ele ia pagar quase 2 milhões. Então, assim, salvou ele naquela hora. Então, assim, ele chega na hora mais improvável também. Sim. Então, assim, a gente, além de usar, eu me sinto mais gratificante, às vezes, dentro do que eu já faço dentro da minha empresa, dar esse spoiler de como essa notícia assim, nos conforta, nos acalenta, sabe? Tipo, é um produto alegre. É um produto alegre, né? Que normalmente você tem uma visão do financiamento, e eu não estou nem comparando, que são características diferentes. Mas, além de pagar, igual você falou do imóvel agora, paga 3 vezes o valor, né? Com o mercado atual, 3 vezes. Hoje mesmo foi feita uma simulação, eu vou dar uma palestra hoje à noite falando disso, do custo dessa pressa. Quanto custa essa pressa? E hoje no financiamento de imóveis são 3 vezes o valor que o cliente toma e ele paga o triplo. E a gente sempre com essa intenção de democratizar crédito vai falando sobre o consórcio, porque afinal o consórcio você paga uma taxa de imóveis de 24,2%. Então se é 1 milhão, em vez de pagar 3 milhões, você vai pagar lá 1,240. É uma diferença muito grande quando você coloca ali o financiamento comparado, né, com o consórcio. E muito pequena se você for analisar o crédito que ele está tomando. Agora, um ponto que eu vejo, quando você vai dar essa notícia que você disse, não tem como a pessoa do outro lado não ficar muito feliz. Por isso que eu falo que é um produto alegre. E essa realização a gente sente pela voz da pessoa. Tem alguns vídeos, inclusive no Instagram da nossa loja, eu acredito que tenha... Tem que gravar.
A gente tem que gravar, porque é um momento de felicidade, né? E claro que o motivo é de sobra de felicidade, porque ele realiza o sonho. Imagine só o quanto esse teu cliente economizou. Ele ia pagar ali de 700 mil, 2 milhões e 100 praticamente, né? E ele está pagando 24% a mais só do que o valor da carta que ele fez. E normalmente quando vai pegar o dinheiro na emergência, ele custa muito mais do que uma taxa normal do banco, né, por exemplo. Mas como eu falei, a gente tem que plantar o consórcio para colher ele. Então, assim, essa visão é muito importante de ter sobre o consórcio. Você planta ele para colher ele. Você não colhe ele sem plantar. Eu sempre falo isso para os clientes. Né? Aí o pessoal fala muitas vezes, não, mas tem que ter sorte. Só tem sorte quem faz consórcio, não tem como ter sorte. Só vai ser contemplado quem faz consórcio. Tem gente que fala de consórcio que nunca fez uma cota de consórcio. Então não tem como ele ser contemplado nunca. Né? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Vamos falar um pouquinho de mercado de Manaus? Como é que estão os preços dos imóveis lá? O que você me diz, Dai? Quanto à valorização, Manaus hoje é uma cidade que tem necessidade de moradia, e aí o consórcio ajuda muito, né? Porque ele democratiza crédito. Qual a tua impressão do mercado de Manaus nesse momento? Com relação a imóveis, tem crescido, né? O valor do imóvel. Mas com consórcio a gente consegue viabilizar a compra, né? Democratiza, né? Democratiza. Qualquer pessoa pode ter o imóvel que quiser se começar iniciando pelo consórcio. Você sabe que as capitais do Norte e Nordeste ela têm batido recordes de valorização e também recordes no potencial de locação, chegando em algumas cidades até atingir 0,6 de locação de imóvel residencial e os imóveis nesta região subindo mais do que em qualquer outra parte do Brasil. Então, daí você fica pensando, puxa, mas está na contramão de mercado. Se o financiamento está muito caro, o nível de financiamento também está baixo, tem pouco recurso no mercado, como que as pessoas ainda estão pagando mais caro pelo imóvel? É o ânimo do brasileiro de buscar a compra da casa própria. E aí o consórcio, nesse momento da economia, como em outros também, ele já tem algumas vantagens, mas nesse ele explode, né? Porque com a Selic alta e um financiamento hoje de imóvel perto de 12%, 13% ao ano, o consórcio é uma máquina de soluções quando você pensa em dinheiro barato. Uma das coisas que eu mais noto ali quando eu fui visitar a loja de vocês, o trabalho que vocês estão fazendo, que é fantástico, a Kiliane ajuda muito também na organização de toda a equipe, é a nossa maestra lá dentro da loja, toca muito bem, faz muito bem o trabalho. Realmente, a equipe de vocês entender tudo que o consórcio faz. O propósito do consórcio, de viabilizar crédito e uma venda muito consultível. Eu percebo muito que vocês se preocupam com isso, né? O cliente está sendo atendido do jeito certo, o cliente vai ter realmente a expectativa que ele tem no momento da compra realizada. Eu vejo que vocês cuidam muito disso e normalmente vocês estão colocando a mão nessa operação com muita frequência. É claro que isso é muito do caráter de vocês dois. Sim. E também da forma como a Kiliane trabalha lá. Eu vejo uma união muito forte entre vocês. Na sua visão, existe alguma forma mais sadia de compra do que o consórcio? Não, eu não acredito que tenha. Visto uma vez que a única compra, não ser através de consórcio, seria um financiamento. E o financiamento ele esbarra no cálculo financeiro, né, na captação do crédito. Né? Muitas pessoas têm um pouco de pressa para comprar seu imóvel e acabam cedendo para o financiamento. Mas muitas vezes, se tiver uma boa orientação por um especialista de consórcio, ela vai ver que talvez seja melhor postergar um pouquinho a compra do imóvel dela, através de um financiamento regular, tradicional, e sim investir num consórcio. Né? Às vezes soa até estranho isso, mas quando a gente vai para a matemática, que é o que importa, o cálculo na ponta do lápis, como a gente fala, você vai ver que ali você vai economizar muito dinheiro. Então, às vezes, você posterga um sonho de agora, até meio chato falar isso, né? Você postergar um sonho, mas daqui a pouco o sonho ele pode vir melhor do que o sonho que você sonhou. Ele se cumpre muito melhor. E, de fato, eu acredito que hoje, falando em financeiro, em aquisição, não existe produto tão fantástico ao qual tenha um consórcio para fazer a aquisição de um bem. Entendeu? Eu acredito que não tenha. Eu te pergunto isso porque tem muita gente que fala, peraí, por que eu vou pagar uma taxa de administração se eu posso comprar à vista? Aí eu quero falar com você, empresário, que tem essa visão. Olha só, uma das coisas que
é normal na sua vida como empresário é que apareçam boas oportunidades de compra que você tenha que ter liquidez imediata. Isso é o custo de oportunidade. E esse é o dinheiro mais caro que existe. É o dinheiro que você não tem no momento que você precisa. Às vezes é um terreno estratégico para ampliar a sua empresa. É naquele momento que você tem que estar líquido. Se você compra à vista, você deixa de estar líquido. Automaticamente, se aparecer uma boa oportunidade, você não vai ter como comprar. Isso te atrapalha bastante. Agora, pensa bem. Quando o juro está nesse patamar que está hoje, onde você fala de renda fixa, te pagando mais de 1% líquido ao mês, a conta fica muito fácil. Vou tomar R$1 milhão no banco hoje. Vou tomar para capital de giro, por exemplo, o meu juro pode ser aí 24% ao ano. Ou seja, é quase impagável. Então o empresário não pode contar com essa linha de crédito. Quando ele pensa em fazer dinheiro através do consórcio, para comprar o terreno do lado do imóvel dele, por exemplo, para ele ampliar, ele tem um custo muito baixo na operação. E o pessoal não sabe. Vocês sabem, mas o pessoal não sabe. Então eu vou dizer para você, quando você contempla uma carta por sorteio, ela tem um custo de 0,2 ao mês. Se você contemplar lá no primeiro, segundo ou terceiro ano. Se sair por lance fixo, que é uma modalidade de lance, ou seja, eu estou com pressa de pegar o imóvel e começo a dar lance, ele custa 0,3 ao mês, mais ou menos. Lance limitado perto de 0,4. Então, olha como o custo do dinheiro é muito baixo. Agora, muito menor. Pega só isso. Imagine que você compra o consórcio, contemple, deixa o valor do crédito aplicado. Aí tem uma conta linda de fazer. Se meu crédito é de 1 milhão, eu tenho 1 milhão aplicado. Mas eu só paguei 100 mil. Eu recebo a aplicação em cima dos 100 mil que eu paguei ou em cima de 1 milhão? É em cima de 1 milhão. Em cima de 1 milhão. Só que se eu recebo 1% de 1 milhão, eu estou com 10 mil de rentabilidade ao mês. E se eu investir só 100 mil, eu estou ganhando 10% ao mês em cima do capital que eu investi. Essa conta poucas pessoas sabem. E o empresário que está antenado já entendeu onde eu quero chegar. Que você pode sim fazer capital através do consórcio para investir aí na ampliação da sua empresa. E muitas vezes o empresário não faz isso. Ele pega no banco ou tira da aplicação dele já, fica com dificuldade de não ter liquidez na hora que aparece uma boa oportunidade, porque não pensou numa solução boa e prática como é o consórcio. Bom, eu estou sabendo que vocês estão abrindo mais uma loja agora, né? Isso. Não se contentaram com uma só? Não. Por isso mesmo, Dé? Você quer mais uma? A gente queria dar um pouquinho de trabalho para a Kelly. Que maravilha! Mais uma oportunidade. Me conta um pouquinho dessa nova loja, quando que vai ficar pronta, a equipe vai ficar metade em cada loja, vocês vão ter que agora ter mais gente, né? Então você que está nos vendo e mora aí em Manaus e pensa em ter uma nova oportunidade, uma carreira nova, vem trabalhar com a gente aqui na Demicon, vem ser um empresário, um parceiro da nova loja em Manaus, que fica em que bairro mesmo? Bairro Dom Pedro, né? É na Avenida Jacira Reis, uma área nobre da cidade, um prédio muito lindo. Nosso prédio lá vai ficar fantástico. E a gente já nem inaugurou a loja, a gente já está pensando em ampliar, já alugar mais um andar, porque a gente está vendo que a loja já nasceu pequena e a gente quer crescer mais. Por isso que a gente precisa de pessoas para serem nossos parceiros lá, na nossa região. E falando em ser um autorizado da Demicon, um empresário que está junto nessa empreita de tornar a Demicon a maior administradora, e eu estou incluindo os bancos, porque independente já tem uma belíssima oportunidade, você não tem ideia como essa empresa muda a vida das pessoas. Gente, aí em Manaus já teve a vida transformada. Eu não estou falando só do cliente, porque esse contempla e muda a vida na hora que contempla, já muda tudo, mas também para quem está empreendendo com a gente, democratizando esse produto, que é um produto maravilhoso e muito necessário quando a gente está falando do país que tem o segundo maior juro real do mundo. Então olha só como existe a escassez de crédito e oportunidade de crescimento. Bom, se eu quiser entrar na Demicon em Manaus hoje, como que eu devo fazer? Para quem que eu ligo? Aonde eu falo? Com quem que eu entro em contato? Entre em contato comigo, né, com a loja. Não sei se tem como deixar o número Deixa aqui. Deixa o número né? aí, já fica aí, já fica registrado aqui para ninguém esquecer. Entra também pelo Instagram, né, a Demicon Manaus, a Demicon Coroado Manaus. Chama a gente lá pelo direct, pelo né, direct. no Instagram. E aí a gente entra em contato, tem os nossos números lá também, eu acho que fica mais fácil. E faz a seleção por lá. Faz a seleção. Na realidade passa por um crivo ali, né, a gente faz uma análise, da secretária, depois passa para a Keliane, e depois ela vem e fala pra gente, e aí a gente vai dando início ao processo. Mas é uma excelente oportunidade para quem quer empreender, né?
O que me levou também a entrar na Demicon lá atrás, praticamente 3 anos atrás, quando a gente começou, apesar de eu já ser a Demicon há muitos anos como cliente, na verdade, assim, o que encanta a gente como pessoa, não importa se é na parte física ou na parte empresarial. Então, eu vi que a Demicon era uma empresa diferente. Eu já trabalhei com outras marcas de consórcio, então eu tive muitos problemas com análise de crédito, burocratização de alguns processos, e eu vi que na Demicon ali um profissionalismo da forma certa, não tão rígido ao ponto que tinha que ser, mas também flexível ao ponto que tinha que ser. Tinha uma convergência muito legal ali. E foi ali que eu me interessei em entrar na Demicon. E em relação à loja nova, a loja que nós já temos hoje, que fica próximo ao Distrito Industrial de Manaus, quem está vendo de lá sabe onde fica o Distrito Industrial, é próximo lá em Manaus a gente não fala rótula, é bola. É bola? É bola, lá a gente fala bola, né? Então é próximo à bola da Samsung, né? A fábrica da Samsung fica alojada pertinho da nossa sede matriz, que eu digo, que é a Demicon Matriz lá. A gente busca muitas pessoas que querem crescer com a gente, empreender no negócio, virar empresário com a gente, e porque a gente gosta de dividir o bolo, né? A gente não fica com o bolo sozinho. E ninguém faz nada sozinho, né? Então a gente quer pessoas empreendedoras, que queiram ter o seu próprio negócio, que trabalhem junto a uma empresa séria, com idoneidade, a maior independente do país. Já nós vamos ser a maior do Brasil, né? Já está chegando já lá, já estamos chegando. E o meu sonho, eu quero transferir o meu sonho para os outros, né? Fazer com que o mercado de Manaus tenha essa cultura do consórcio. Não importa se é no segmento de transporte, no segmento imobiliário. Hoje mesmo você falou de Manaus, hoje mesmo faltam 200 imóveis para empresas novas se alojarem em Manaus. Imagina só. Então, assim, alguns choram, os outros vêm de lenço, né? Sim. Então, Manaus hoje é uma excelente capital para investir, para trabalhar, e a gente precisa de pessoas que queiram crescer e ganhar muito dinheiro. E, de fato, eu vi uns outros podcasts falando em cheques, né? Que eu estava olhando uns outros convidados seus aqui. A gente não fala do cheque, né? Mas o cheque também começou bem pequenininho, hoje ele é um bom cheque já também, né? Sim. E assim, não é só nós que ganhamos esse cheque. Isso que é interessante, os nossos autorizados, eles ganham os bons cheques também, né? Então a gente fica feliz. Eu nunca esqueço, quando vim visitar a Demicon na primeira vez, a Tati, a CEO da empresa, ela falou: Fábio, às vezes a gente tem vontade de estar do outro lado da mesa, porque o cheque que a gente assina para pagar as pessoas é muito bom. Então, assim, foi uma coisa que me marcou, mas ela fez uma brincadeira ali, sim, né? Mas, assim, eu entendi ali que a empresa realmente, Mas é uma brincadeira real, uma brincadeira real, uma brincadeira que faz sentido. E não é à toa que nós estamos chegando onde a gente está, com crescimento atrás de crescimento, mês a mês batendo recordes, mesmo indo na contramão do mercado, né? Ou seja, muita oportunidade na Demicon. Ele não falou quanto, né? Quanto é o cheque, quanto é a nota fiscal. Mas se você ficou curioso para saber isso, entre em contato com a Demicon Manaus para descobrir um pouco mais. Como é que funciona empreender na maior administradora independente do país? Será que dá para fazer? A gente fala que lógico que dá, né? Lógico que dá. O nosso slogan, e funciona muito bem. Pessoal, quero agradecer por esse tempo aqui com vocês, por virem visitar aqui em Joinville. Você sabe o quanto isso é importante. Eu estive visitando vocês esses tempos atrás e quero fazer muito mais visitas. A gente tem algumas estratégias bem legais aí para Manaus. Estamos só começando, né? Isso. Está só no começo. Somos bebê ainda. Isso. Tem muita coisa bacana para a gente construir juntos. Beijo no coração de todos vocês. E agora eu peço a consideração final de vocês. Ele pensa assim, ó. Dá um recado para quem está entrando agora na Demicon. Bom, o recado que eu vou dar para quem está entrando na Demicon eu tenho certeza absoluta que o arrependimento jamais ocorrerá, porque a Demicon é uma empresa muito humanizada, entendeu? Ela é uma empresa cheia de valores e princípios. Isso não é porque eu e você aqui, não, a gente vê isso na estrutura toda da Demicon. Então, você que está entrando na Demicon agora, você está entrando numa
uma excelente empresa. Já trabalhei com muitas empresas e a Demicon ela tem uma coisa diferente ali. Uma cultura diferente. Uma cultura diferente ali. É. E eu mesmo, para os outros negócios, eu estou usando essa cultura, porque a gente tem que se remodelar, né? Às vezes a gente vem do mercado tradicional e a gente tem que se adaptar às mudanças de gerações, de culturas, enfim, o mundo está muito dinâmico, né? Uma geração, antigamente, acho que era 40 anos, né? Agora, uma geração é 5, 10 anos, sim, né? Então, se a gente for analisar. Mas você vai estar iniciando uma jornada que lá na frente você vai ver que você colheu muitos frutos e que talvez esses frutos em uma outra oportunidade, que em outro lugar você não teria essa oportunidade. Maravilha, é isso assim, mesmo. E é uma satisfação, as famílias participando do negócio, assim... Por exemplo, vocês, por exemplo. Meu filho está dentro do negócio também, o Guilherme, ele gosta de vender de consórcio, ele não está diretamente na Demicon, mas ele sempre fala da Demicon. Então, assim, é uma coisa que a gente vê que dá satisfação para a gente, né? Uma empresa que nos dá satisfação em oferecer o produto, fazer com que ele seja uma realização de um sonho para alguém. Então, assim, você fazer parte disso para um terceiro não tem valor. Isso não tem valor. Boa. E aí, quais são suas considerações finais? Eu acho não, com certeza, né? A pessoa tem que respeitar os seus limites, respeitar os processos e não desistir. Porque no final vai dar certo. No final vai ter sucesso. No final é sucesso. É só não desistir, porque os começos eles são sempre difíceis. Mas no final dá certo. Eu estava conversando semana passada agora, né? Estava na região do Nordeste ali, lá em João Pessoa, e conversando com alguns empresários que são parceiros nossos, né? Assim como a Kiliane é a nossa parceira também lá. Uhum. E ela está há quanto tempo sendo empresária dentro da Demicon? 3 anos já. 3 anos? Desde o início, desde a abertura. E aí eu faço um desafio para você, Kiliane. Aí, ó, quando você embarcou, depois você me conta isso. Você me conta quanto foi a sua primeira nota fiscal da sua empresa e quanto foi a última. E você vai ver uma coisa. Praticamente você tem um ganho, um faturamento maior na sua empresa todo mês. Isso é uma loucura. Aonde que você vai ter alguma atividade comercial que você vai explorar, que todo mês vai aumentando o valor. Vai para onde isso? E anual ela tem um reajuste, né? Ainda tem um reajuste. Enfim, tem muita coisa boa. Vem conhecer a nossa empresa. Bom, termino aqui. Beijo no coração de vocês. Até o próximo Concast. Vamos com tudo para tornar a Demicon a maior administradora do país. Não independente, porque nós já somos a maior, incluindo os bancos. Valeu!